Meu nome é Rômulo Davi Saavedra. A intenção de gravar esse vídeo é um vídeo de alerta para aqueles jovens que hoje se encontram numa condição de depressão, numa condição de uso de drogas, numa condição de baixa autoestima. Eu quero dizer para vocês que eu também era assim, né? Vou contar um pouco da minha história para poder exaltar o nome do Senhor Jesus, né? Para poder frisar que existe um poder maior do que tudo, capaz de operar milagres, né? Basta que a gente se vire na direção dele. Eu nasci com uma doença chamada glaucoma congênito. Eu fui diagnosticado pelos médicos, cego do olho direito e 75% de visão do olho esquerdo. E por causa disso, a partir de 2 anos de idade, comecei a usar um óculos. Tive a necessidade de usar um óculos que era muito grosso, a lente do óculos era muito grossa. E hoje em dia existe uma coisa chamada bullying, né? Mas naquela época era piada mesmo, era chacota, era apelido, né? E eu tinha vários apelidos, né? Farol de Fusca, 4 olhos, farol de trem, né? Eu era motivo de muita chacota. Então, até os meus 14 anos de idade, minha autoestima era muito baixa, né? Eu me sentia inferior a qualquer jovem, qualquer adolescente da minha idade. Eu mesmo me sentia inferior a eles, né? Com relação às meninas, com relação a molecada da época, né? Eu achava que eu era inferior por causa da minha deficiência. Eu não me amava, né? Depois, lá na frente, eu venho acreditar que eu já nasci marcado, né? Eu já nasci separado pelo Senhor Deus, né? Mas isso eu vim descobrir, infelizmente, há muito pouco tempo atrás. E eu comecei aos 15 anos de idade a usar drogas, porque eu achava na minha cabeça, para deixar de ser chacoteado, para deixar de ser apelidado, para deixar de ser motivo de brincadeira dos meus colegas, né? Eu achava que para ser respeitado por eles, eu precisava ser maluco, eu precisava ter comportamentos de uma pessoa muito louca para poder ser respeitado pelos colegas, né? E aí comecei a usar drogas. Já comecei pela contramão, né? Ao invés de começar fumando maconha ou cheirando cocaína, aí como essa juventude faz, eu já comecei tomando pico na veia. Eu tomava drogas injetáveis diretamente na corrente sanguínea, né? E num determinado momento dessa minha vida, meu primo, eu estava me aplicando com um primo meu, que é 2 anos mais velho do que eu, e esse meu primo teve uma overdose. Nós estávamos no quarto dele, no primeiro andar do apartamento, e ele caiu tudo torto na minha frente. E no primeiro momento eu fiquei pensando, vou sair fora rapidinho, vou pular a janela, porque ele vai morrer, né? Ele vai morrer e eu vou ficar aqui numa situação embaraçosa. Mas alguma coisa tocou no meu coração e disse, não, fica aqui com ele, ora a Deus que vai melhorar. E eu, sem pensar, abracei ele e pedi a Deus que Deus não deixasse ele morrer ali, que se Deus não deixasse ele morrer, na mesma hora a partir daquele momento ali, eu deixaria de usar droga injetável. Eu não disse para Deus que eu ia deixar de usar droga. Eu disse para Deus que eu ia deixar de usar droga injetável, né? Eu quis barganhar com Deus. Fiz uma oração do Pai Nosso, fiz essa promessa para Deus e na mesma hora o meu primo voltou, saiu daquele processo de overdose e melhorou. Eu imediatamente quebrei a seringa e troquei a seringa por um canudo. Eu passei ao invés de usar droga injetável, eu passei a usar a cocaína inalada, né? E com 17 anos de idade, cheguei à faculdade, mesmo com toda a deficiência visual,
eu cheguei a fazer no momento em que eu estava fazendo o pré-vestibular da faculdade, meu pai disse para mim que se eu passasse para a faculdade eu poderia escolher o carro que fosse, que ele me daria. Muito rapidamente fiz o curso, passei para a faculdade e naquela época, em 1990, eu pedi a ele que me desse um Escort conversível. Um jovem de 17 anos de idade, de 17 para 18, andando de Escort conversível, morando no condomínio Novo Leblon, e usando droga alucinadamente, todos os dias, sem que meus pais soubessem. Desconfiavam, mas não tinham certeza. Então eu comecei a frequentar a faculdade, mas ao invés de ir para a faculdade para assistir aula, eu ia para a faculdade para ficar no meio me misturei com pessoas que não queriam estar ali para estudar, queriam estar ali para poder curtir as garotas, curtir as bebidas, curtir as drogas e curtir as festas. Lá estava o Rômulo, com a sua baixa autoestima já sendo elevada, já me sentindo entrosado no meio da rapaziada e respeitado por ser uma pessoa destemida. Eu não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada, não media consequência, não media nada. Eu era, vamos, quanto mais perigoso fosse, mais eu ia. Vamos naquele morro buscar uma droga tal. Pô, mas o morro tá cheio de polícia. Pô, então eu quero ir, vou lá. Eu gostava de desafiar o meu Deus, E a palavra de Deus diz, não tentarás o teu Deus, mas mesmo assim, pela misericórdia dele, ele me livrou. Me misturei com o tráfico de drogas, não consegui completar a faculdade, abandonei a faculdade, porque ia para a faculdade para poder fazer, só fazia a faculdade como ponto de encontro, para poder pegar as meninas. Eu era, vamos dizer assim, um bom pegador, já não tinha mais baixa autoestima, já achava que eu era um tal, bom de papo, mas envolvido com paradas erradas. Me envolvi com o tráfico de drogas no Morro da Caixa d'Água em Piedade e fui ganhando respeito no tráfico. Depois me envolvi com o tráfico de drogas no Morro do São João, no Engenho Novo. Participei de um ataque ao Morro dos Macacos, onde houveram algumas baixas lá de soldados daquele morro. E mais uma vez o Oclins, o meu vulgo era Oclins, mais uma vez o Oclins foi ganhando respeito. Depois me envolvi junto com meu primo de terceiro grau, não preciso eu citar o nome, porque esse testemunho eu quero falar de mim, do poder de Deus, da transformação, do milagre de Deus na minha vida e não na vida dele, apesar desse meu primo hoje também estar liberto das drogas. Não sei se ele é evangélico, não sei se ele está na presença do Senhor, espero que sim, mas a ideia é falar de mim. E aí, muitos relacionamentos, os relacionamentos não duravam muito tempo porque nenhuma garota aguentava conviver comigo junto com as drogas. Eu trocava qualquer mulher por um saco de cocaína, e me achava esperto, e me achava o tal. A princípio eu achava que dominava o vício, mas era uma falsa sensação de controle. O diabo deixava eu achar que controlava para que ele pudesse cada vez mais se infiltrar na minha vida, e destruindo cada vez mais os meus relacionamentos, a minha família. E aí fui internado por diversas vezes em clínicas de dependência química, de tratamento para dependência química, mas a doença é uma doença física, emocional e espiritual. O alicerce do tratamento é o lado espiritual, e era o único lado que eu não queria ser tratado. O diabo é tão sujo que ele colocava na minha cabeça que bastava eu ficar 30, 40, 50, 60 dias internado no centro de recuperação, que eu já estaria apto a vir para a rua para poder administrar o meu uso. Ele não deixava, eu assumi a responsabilidade que eu precisava tratar o meu lado espiritual, que o meu lado espiritual estava morrendo. A cada dia eu matava um pouco mais o meu espírito, alimentando a minha carne. E aí
Foram diversas internações, diversas tentativas de se livrar da droga, mas eu não conseguia, eu falhava, né? O diabo abortava a minha recuperação. E aí, tive a minha filha mais velha, tive meu primeiro casamento. Não, antes do meu primeiro casamento, namorei com uma menina chamada Tatiana, preciso falar o nome dela, né, para pedir perdão a ela e toda a família dela, né? Tatiana Braga, me perdoa, né, por todo o sofrimento que eu te fiz passar, o meu uso abusivo de drogas, minha irresponsabilidade, minha inconsequência. Perdão pro seu Carlos, pai dela, né? Não sei onde o senhor está, mas peço a Deus que ele me perdoe. Eu tenho certeza que Deus me perdoou, mas preciso pedir perdão ao senhor também. Se eu não tivesse sido deixado ser usado, né, pelo inimigo, eu hoje teria um filho de 22 anos de idade, né? Isso me dói muito mesmo, mas eu não tinha a visão espiritual que eu tenho hoje, né? Eu acho que tudo é no tempo de Deus, né? Gostaria muito que tudo tivesse sido diferente, mas estava escrito na minha vida, no livro da minha vida, que tudo isso precisava acontecer para que eu pudesse ser uma demonstração para o mundo do poder de Deus na vida de um ser, né? Tamanha transformação que eu precisei passar, mas através de muita dor, né? E a vida continuou. Eu tive um outro relacionamento, onde foi fruto desse relacionamento. Eu tenho minha filha mais velha, minha Laís, linda, maravilhosa, mas não teve um pai presente, né? Por causa do meu uso de droga, meu casamento também acabou. A mãe dela tinha os problemas que tinha, mas nenhuma mulher conseguiria ficar comigo, nenhuma mulher conseguiria sustentar um casamento com um viciado, com um drogado, com um ladrão, com um envolvido com tráfico, né? Seria loucura, né? Hoje a minha filha tem 14 anos de idade, né? Eu peço perdão a ela também, para que ela possa, né? Graças a Deus, hoje eu ainda tenho vida